Semana 17, física, primeira aula da semana, ótica. A gente entra no bloco 2 da ótica, né, dos 4 blocos que a gente vai estudar durante o curso de ótica, né, o segmento do curso de ótica, com reflexão ainda. Reflexão dos fenômenos de óticos, né, reflexão, refração. Reflexão geralmente vem, quando vem questões de reflexão, a questão é de espelho plano. Espelho esférico é um assunto que pouco cai, né? Se a gente for olhar para a história do Enem, inclusive, olha, eu arrisco a dizer que se caiu uma ou duas vezes foi muito, espelhos esféricos. Nos outros vestibulares, aí o assunto já pode aparecer um pouquinho mais, tá? O Enem ele tem um padrão nas questões de ótica muito. Se você pegar as provas do Enem nos últimos 7, 8 anos, você vai ver que o padrão é cair questões conceituais, sem muita conta, e geralmente eles optam por trabalhar o fenômeno da refração, que na verdade no nosso estudo vai começar na parte 3. A parte 3 e a parte 4 serão dedicadas ao estudo da refração. Na parte 3 a gente define refração e na parte 4 a gente estuda lentes, tanto a lente convergente como a lente divergente, tá? Se eu dissesse para vocês assim, galera, escolhe 2 assuntos de ótica. Eu escolheria para estudar a parte 1, que é espelho plano, e a parte 3, que é a parte de refração. Tá? A parte 2, que é espelho esférico, que a gente vai começar a estudar hoje, e a parte 4 de lente cai bem pouco. Tá? A gente vai dividir o assunto em 2 aulas. A aula de hoje é uma aula de desenho. É uma aula de desenho. A gente não vai fazer conta, eu não vou apresentar nenhuma fórmula, até por conta disso, talvez a aula termine até um pouco mais cedo. Por quê? Porque esse assunto não dá para você ver de uma vez só. Se eu trabalhar o assunto de teoria de uma vez só, isso vai ficar meio difícil de você assimilar tudo. Então, qual é o nosso projeto aqui dessa parte 2? Hoje, a gente aprende a construir imagem só, e na aula que vem, a gente trabalha com a equação de Gauss. A equação de Gauss, a teoria dela é bem rápida, acho que em 15 minutos, 20 minutos eu trabalho a teoria de Gauss, e aí a gente entra direto nos exercícios, tá bom? Peraí, deixa eu... Aqui, pronto. Então vamos lá. Vamos falar de espelhos esféricos. Aqui. Bom, gente, o que são espelhos esféricos? A gente, no nosso dia a dia, em algumas circunstâncias bem específicas, a gente se depara com alguns espelhos esféricos, né? A gente vai citar alguns casos aqui e vocês vão certamente lembrar. O caso mais famoso de espelho esférico que a gente tem são os espelhos que nós utilizamos nos retrovisores do carro, né? Tanto no retrovisor que fica dentro do carro, como nos retrovisores laterais, tá? O retrovisor de dentro é um espelho côncavo, com uma concavidade bem pequena, e os espelhos laterais, nos retrovisores laterais, são espelhos convexos, tá? Um outro local onde você frequentemente vai encontrar um espelho esférico na tua frente é na saída de garagem de edifícios, geralmente a gente encontra. Se você vai andando na calçada e olha na garagem do edifício, você vai ver uma calota refletora, uma calotinha convexa. Tá? Os espelhos convexos também são usados em telescópios, principalmente nos telescópios que a gente usa aqui na Terra para poder fazer observações de planetas, de constelações, de galáxias. Tá? Também são usados em alguns instrumentos ópticos, como por exemplo o retroprojetor. Tá? Ao longo do estudo da ótica, a gente vai citando em alguns momentos, principalmente na parte final, quando a gente fala de instrumento óptico, né, lupa, microscópio, telescópio, a gente vai falar um pouquinho de espelho. Tá? Para a gente construir um espelho esférico, o que a gente precisa? A gente precisa de uma calota. Né? E o que é uma calota? Né? Obviamente, eu não vou fazer uma definição de matemática, né, de calota, até porque eu nem sei definir formalmente o que é uma calota. Mas para você entender de maneira intuitiva, imagina o seguinte: imagina que você tenha uma bola, uma esfera oca,
de vidro. Imagina uma esfera, tá? Aqui você tem o equador da esfera, aqui, como se fosse o equador, tá? Aqui você tem o centro da esfera, tá? E a esfera é oca. Então, por dentro não tem nada e por fora também não, só tem uma casca, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa esfera nessa direção aqui, ó. Eu vou cortar a esfera. Eu vou passar uma faca e vou cortar. Tá? Quando você olhar para essa parte aqui, ó, você tem uma calota. Você tem uma calota. Isso aqui é uma calota. Tá? Beleza? Essa calota, para você montar o espelho, você pode cortar, produzir essa calota onde você quiser. Então, por exemplo, eu posso fazer um corte mais para cá, ó. Posso fazer um corte mais para cá. Eu posso fazer um corte mais para cá. Tá? O que que a gente vai percebendo? Quanto mais próximo do centro for o seu corte, né? O centro ele está aqui, ó. Quanto mais próximo do centro for o corte, maior vai ser a concavidade ou a convexidade desta calota, tá? Você pode fazer calotas assim, ó, não tão côncavas, e calotas mais côncavas. Tudo vai depender de como você produz o corte, tá? Mas isso é um caso mais técnico, tá? E aí você pode criar um espelho ou a partir da superfície interna, então você tem uma superfície interna, tá? E tem uma superfície externa. Superfície interna, superfície externa. A superfície interna, se você espelhar a superfície interna, você tem o espelho côncavo. Tá aqui. Beleza? Que é o desenho da direita. Tá? Então você observa aqui que a superfície refletora, ela está aqui, ó. Então isso aqui é a superfície refletora, a parte interna da calota, né? Aqui é a parte de trás do espelho e aqui está o observador. Então você coloca um objeto aqui na frente e o espelho vai te produzir a imagem referente a esse objeto, tá? Que vai ser observada pelo observador. A superfície externa da calota, a parte de fora, vamos dizer assim, tá? Ela vai formar o espelho convexo. Ela vai formar o espelho convexo. Tá aqui. Beleza? Aqui na foto do lado, a gente tem bem o que está sendo dito aqui, ó. Aqui você tem o espelho côncavo, ó. O espelho côncavo. E aqui você tem o espelho convexo, ok? Tá? Qual é o grande barato do assunto? Né? Qual é o grande barato do assunto? O espelho côncavo e o espelho convexo, eles são espelhos que produzem imagens, de maneira geral, distorcidas. Distorcidas. O que é, até certo ponto, diferente do espelho plano. A imagem que o espelho plano produz, a gente falou sobre isso, né, na semana retrasada, depois nas aulas de exercícios. A imagem de um espelho plano, ela tem o mesmo tamanho do objeto, né? Ela é uma imagem que não é de ponta cabeça, a gente vai chamar a imagem de direita, esse é o nome que a gente vai usar muito na aula de hoje, e ela é uma imagem enantiomorfizada, ou seja, ela parece estar ao contrário, né? Quando você coloca uma camiseta e se olha na frente do espelho, você percebe o que é o enantiomorfismo do espelho. No espelho esférico, gente, a imagem ela pode ser maior que o objeto, então ela vai ser ampliada. Ela pode ser menor que o objeto, ela é uma imagem reduzida. Ela pode ser uma imagem produzida de ponta cabeça,
Tá? Então, se você pegar uma colher lá na cozinha, pega uma colher, mas tem que ser uma colher bem brilhante. Vai lá no, eu ia falar, vai lá no enxoval de casamento da sua mãe e pega os talheres que ela usa para as visitas, tá ligado? Aquele talher que ela usa só para visita, que você não pode comer com o talher, só visita. Pega lá uma colher de prata, geralmente é de prata, aquelas colheres bem polidas. Se você olhar na parte interna dela, você vai ver que a tua imagem fica maior. Né? Se você olhar na parte externa dela, a parte convexa, você vai ver que a tua imagem fica um pouquinho menor. Tá? E vai aparecer aqui algumas outras novidades. Novidades, por quê? Porque até então, quando eu falo até então, a gente está falando do espelho plano, evidentemente, a gente aprendeu que a imagem que o espelho plano conjuga, né, esse é o termo que a gente fala, a imagem que o espelho conjuga é uma imagem virtual. E a gente discutiu por que tem esse nome, né? Por que é uma imagem virtual? Porque é uma imagem que está dentro do espelho, tá? A novidade é que, dependendo de como você trabalha com os espelhos esféricos, a imagem ela pode ser produzida fora do espelho, que é o que a gente vai chamar de imagem real. Tá? A imagem produzida fora do espelho, ela pode ser observada numa tela. Ela vai ser projetada numa tela, tá? E aí a gente vai discutir isso também ao longo da aula. Qual é o objetivo do assunto? É que você crie na tua cabeça um mecanismo para determinar as imagens possíveis no espelho plano, no espelho convexo e no côncavo, tá? Quando que a imagem é ampliada? Quando que ela é reduzida? Quando que ela é invertida? Quando que ela não é invertida? Quando que ela é real? Quando que ela é virtual? Tá? É basicamente, o nosso objetivo é esse, é estabelecer o tipo de espelho e a imagem que ele vai formar, tá? Outra coisa importante que a gente precisa citar antes de começar a aula é o seguinte, a imagem que um espelho produz, nesse caso, né, no caso dos espelhos esféricos, ela vai depender muito da distância que o objeto está do espelho. E aí eu vou convidar você a fazer um experimento muito simples, tá? Você pega lá a sua colher, lá do enxoval de casamento da sua mãe, você vai olhar na colher, na parte côncava, e vai aproximar bem o rosto dela. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai olhar bem de pertinho. Quando você olhar bem de pertinho, você vai perceber que a tua imagem é grande. É grande. E aí você vai fazer o seguinte, você pega a colher e vai afastando ela do rosto. Você vai perceber, e vai olhando na imagem, você vai perceber que de uma hora para outra, teu rosto vai virar de ponta cabeça. Teu rosto vira de ponta cabeça. A imagem ela passa de direita para invertida. Então, a gente vai tentar entender por que isso acontece. Né? Por que quando eu estou muito próximo do espelho, a imagem é grande, depois eu vou afastando, ela vai ficando menor, e depois ela vira de ponta cabeça. Tá? Aqui a gente tem eu gosto dessa aula porque ela é uma aula que vai mostrar para você que ótica não é decoreba. O meu desafio aqui é ir na contramão daquela experiência que você teve de ótica, porque eu tenho certeza que a tua experiência de ótica não foi uma experiência muito agradável. Em que sentido? Parece que é muita coisa para decorar. Nossa, mas quando o espelho é assim, e o objeto está não sei aonde, a imagem é assado, a gente vai perceber que existe uma lógica por trás disso. A partir do momento que você entende a dinâmica da construção da imagem, quais são as leis que governam essa dinâmica, botou o espelho na tua frente, você sabe o que vai acontecer. Então, o nosso objetivo aqui é tirar das tuas costas, vamos dizer assim, essa carga de informações que muitas vezes acaba desestimulando você a estudar, né? Ótica, assim, pela minha experiência de professor, tá? Ótica é um assunto que os alunos estudam muito pouco, muito pouco. E boa parte disso é porque a ótica é dada de uma maneira muito rápida e de um jeito que o aluno fala assim, eu não vou ficar decorando esse monte de coisa e larga a mão. Né? E as questões de ótica, na sua grande maioria, são questões fáceis e médias. Então você precisa acertar esse tipo de questão. Você não pode errar uma questão de espelho, você não pode errar uma questão de lei de Snell, não dá. Porque são questões que, por exemplo, numa prova como a do Enem, né, que é uma prova TRI,
Elas são questões fáceis, tá? E muitas vezes você perde a questão por não ter estudado direito, tá bom? Beleza? Bom, vamos começar então. Como sempre, a gente vai precisar da nossa boa e velha geometria, tá? Aqui, nesse ponto da matéria, a gente nem vai usar tanto semelhança de triângulo, como a gente fez na parte de espelho plano, mas são construções. Então, para quem vai acompanhar a aula anotando, já podem preparar as folhas quadriculadas, e já pode pegar a caneta, já pode pegar a régua, que a gente vai desenhar a aula inteira, tá bom? Vamos lá, então. Vamos, se vocês quiserem tirar print aqui do slide, para a gente já passar para frente. Beleza. Bom, como a gente vai fazer construções de espelho, de imagens nos espelhos, a gente precisa estabelecer algumas, o que eu chamo, o que a gente chama na física, né, de sistema de referência, né? Referência ou referencial é um termo que a gente usa muito na mecânica, mas aqui na ótica a gente precisa de um sistema de referência. Então, para que nós possamos desenhar as imagens dos espelhos, a gente precisa conhecer o que nós chamamos, né, de elementos notáveis de um espelho, tá? Então, eu coloquei aqui duas circunferências, né, para nós imaginarmos os espelhos. Então, vamos começar com o espelho côncavo. Espelho côncavo. Lembrar que todo espelho esférico, ele é obtido a partir de uma esfera. Por isso que ele é chamado de espelho esférico. Então, eu pego a esfera, corto ela e produzo uma calota. Então, vamos imaginar que eu faça um corte no espelho, mais na esfera, aqui, ó. Tá? Então, nós temos isso tudo aqui, ó. Vai ser o meu espelho. Tudo isso aqui vai ser o meu espelho. Ok? Então, aqui a parte de trás do espelho. Aqui, tá? No espelho convexo, a gente vai fazer um corte aqui, ó. Mais ou menos. Vou colocar aqui. Então, aqui você tem a calota que vai me dar o espelho esférico do tipo convexo. Ai, gente, peraí que minha mesinha tá meio zoada aqui. Tá ficando muito feio. Aqui. Então, aqui. Pronto. Tá aqui. Aqui é a parte de trás do espelho. Tá? Para a gente poder referenciar isso de uma maneira... Deixa eu escrever aqui convexo. Para nós podermos referenciar isso melhor... ai, peraí. A gente vai imaginar o seguinte, ó. A luz, ela tá vindo daqui, ó. Tá? A luz está vindo daqui. Essa aqui é a luz. Então, a luz vai bater no espelho e refletir, certo? Aqui está a superfície refletora. Bom, o que, que acontece? Todo espelho é obtido a partir de uma esfera, como eu estava dizendo agora há pouco. E toda esfera tem um centro. Tudo bem? Eu vou colocar a letra C. Então, esse C, ele é um ponto chamado de centro de curvatura. Tá bom? Esse ponto ele é bem importante para a gente. Tá? Anota aí, centro de curvatura. Que é o centro da esfera a partir da qual foi obtido o espelho, ou a respectiva calota. Tá, agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e traçar um segmento do centro de curvatura até o espelho. Aqui. Tá? Esse segmento ele vai cruzar com o espelho aqui, nesse ponto, que eu vou chamar de vértice. Vértice. Tá? Beleza? E observem o seguinte, gente. Esse comprimento do centro de curvatura até o vértice,
ele depende do tamanho da esfera que você usou para produzir o espelho. Concorda? Você pode ter uma esfera muito grande, uma esfera menorzinha e assim sucessivamente. Então, essa distância ela vai depender do processo de construção do espelho, ok? Muito bem. Como é que ficam esses pontos no espelho convexo? O problema do espelho convexo é o seguinte: a luz ela está vindo por aqui, ó. Isso aqui é a luz, certo? Como no espelho convexo, a parte refletora ela está para fora da esfera, então esses pontos eles estão atrás do espelho, tá? Então você tem aqui o centro de curvatura do espelho, traça-se um segmento, tá? E aqui você tem o vértice do espelho. Tudo bem? Então, uma coisa muito importante aqui que a gente já começa com os nomes. Esses pontos no espelho convexo, eles são chamados de pontos virtuais. Eles são chamados de pontos virtuais. Não é porque eles não existam, é porque eles estão atrás do espelho, tá? Esses pontos virtuais estão atrás do espelho, por isso eu chamo de virtual. Já no espelho côncavo, esse ponto aqui, sobretudo o ponto, o centro de curvatura, né? Ele está do lado da luz, da onde a luz vem. Então, eles são pontos reais. Nós vamos chamar de pontos reais. Tá? Vocês vão se acostumar com essa terminologia, que tudo que tiver atrás do espelho eu falo que é virtual, e tudo que tiver na frente do espelho eu vou chamar de real. Tá? Beleza? Muito bem. Agora tem um outro ponto aqui muito importante, que eu diria para vocês que sem esse ponto que eu vou contar agora para vocês não tem sentido nem da aula. Essa distância do centro até o vértice, como eu disse para vocês, ela varia. Mas imaginem um ponto exatamente no meio dessa distância. Aqui, mais ou menos, ó. Ou aqui também, né, ó. Bem no meio. Deixa eu colocar essa letra V para fora do espelho aqui, gente, que ela está muito zoada. Aqui, ó. Tá? Esse ponto em amarelinho que eu destaquei ali, eu vou colocar a letra F. F. Esse ponto F, ele é chamado de ponto focal ou foco do espelho. Ponto focal ou foco do espelho. Tá? E esse ponto ele é muito importante para nós, para nos auxiliar a fazer a construção das imagens. Tá? O que você precisa saber sobre o ponto focal? Observação. O foco encontra-se localizado no ponto médio do segmento CF, CV. O ponto médio de segmento CV. Exatamente na metade, tá? E aqui que está o problema para quem não estiver desenhando com a folha quadriculada. Se você não tiver com uma folha quadriculada, na hora de fazer o desenho você vai precisar de uma régua. Por quê? Porque se esse ponto for colocado um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda, isso vai atrapalhar na hora de você fazer a construção das imagens. Então vamos imaginar, por exemplo, que o comprimento desse segmento CV, sei lá, seja de 10 centímetros. Então a distância do centro até o vértice seja de 10 centímetros. Nesse caso, o foco terá 5 centímetros, a distância do foco até o espelho
será de 5 centímetros, tá? Tudo bem? Beleza. Outra coisa importante é que essa linha tracejada que nós fazemos, ela vai se chamar eixo principal, tá? Isso aqui é chamado de eixo principal. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é o eixo principal. Eixo principal. Esse eixo principal, ele é super importante porque ele vai criar um sistema de referência para a gente, tá? O que é imagem direita, o que é imagem invertida, tá? Para a gente poder trabalhar com a matemática do espelho, da construção de imagens, a gente precisa desse eixo principal. Então, toda vez que nós formos fazer um desenho com espelhos côncavos ou convexos, a gente vai colocar o eixo principal, o foco, o vértice e o centro de curvatura, tá? Sendo que o foco está no ponto médio entre o C e o V, tá bom? Tudo bem? Podem tirar print. Beleza. Bom, primeiro, a gente precisa retomar aquela discussão que nós fizemos na aula de espelho plano. Como é que eu construo uma imagem conjugada? Então, você tem lá um objeto na frente do espelho, não importa se o espelho é côncavo, convexo ou plano, tá? Como é que a gente constrói uma imagem? Você vai precisar de dois raios. Dois raios. Dois raios partindo do mesmo ponto. Tudo bem? Só que acontece o seguinte, qual é a novidade? Nos espelhos planos, para nós obtermos a imagem, eu precisava cruzar os prolongamentos dos raios. Então, eu pego dois raios do mesmo ponto, jogo no espelho, os raios refletem, certo? E eu obtenho o cruzamento desses raios. Ou melhor, né, no caso da aula de espelho plano, do prolongamento deles, tá? Para trás do espelho. Então, aqui a gente vai usar a mesma regra. A gente vai pegar os raios, jogar no espelho e encontrar onde eles se cruzam. Só que aqui a novidade é que o ponto de intersecção, ele pode ser obtido por prolongamento ou pelo próprio raio. E é isso que vai distinguir o que a gente vai chamar de imagem real ou imagem virtual. Tá? Depois a gente escreve isso na hora que for fazer os desenhos. Tá? Beleza. Para desenhar os espelhos, gente, a gente precisa saber como é que a luz se comporta quando ela incide no espelho. Tá? Deixa eu voltar no slide aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês antes. Espera um pouquinho. Olha aqui. Ó. Porque isso aqui eu não falei, porque não era para falar na hora. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês conseguem me dizer o que é esse segmento aqui? Ó? O que é isso aqui? Isso aqui é uma reta normal. Isso aqui é uma reta normal no espelho. Então, a gente vai observar o seguinte, ó, de maneira geral, o raio de luz, ele entra, ele bate no espelho, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o raio incidente. Notem que o raio incidente, ele forma com a normal um certo ângulo. Não sei lá de quantos graus. Só que, pela lei da reflexão, o ângulo de entrada tem que ser igual ao ângulo de saída. Certo? O ângulo de entrada tem que ser igual ao ângulo de saída. Então, isso não muda. Aquela lei da reflexão que fala que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de refração, ela continua valendo. Só que para os espelhos esféricos isso não é suficiente para você montar uma imagem. A gente precisa conhecer alguns raios especiais. Então, quando eu ilumino um espelho, eu jogo a luz no espelho esférico, vai incidir no espelho um monte de raios, certo?
Vai vir raio na horizontal, vai vir raio meio inclinado. E para que a gente possa desenhar as imagens, a gente precisa escolher alguns raios de luz especiais, que nós chamamos de raios notáveis. Então, deixa eu apresentar para vocês quem são eles. Aqui. Tá? Eu vou apresentar para vocês os desenhos, e na hora que a gente for construir as imagens, eu vou usar esses desenhos, tá? Isso aqui, gente, é a única coisa que você precisa decorar na aula. Como esses raios notáveis se propagam no espelho, tá? Bom, o primeiro raio notável que a gente fala é um raio paralelo ao eixo principal. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no espelho côncavo, ó. Aqui. Espelho côncavo. Aqui eu tenho o eixo principal, ó, tá? Eu tenho o vértice, eu tenho o foco e eu tenho o centro de curvatura, tá? O foco no ponto médio, tá? Aqui você observa o raio que nós chamamos de incidente, tá? Beleza. Agora tenta imaginar que aqui nesse ponto tem uma reta normal. Aqui nesse ponto tem uma reta normal, tá? E que não está desenhada, mas tem uma reta normal. O que acontece? Quando o raio entra aqui, ele incide com um certo ângulo, o ângulo de entrada, vamos dizer assim, e ele sai com ângulo de reflexão. Acontece que, quando o raio incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir aqui e vai sair do espelho passando direto no foco. Passando direto no foco. Tudo bem? Então, o raio entra paralelo, bate no espelho e sai pelo foco. Aliás, aqui vai uma curiosidade. É justamente por causa disso que esse ponto se chama foco. Sabe o que significa foco, gente? Foco vem do latim fogo. Fogo. Então, esse espelho, por exemplo, ele tem uma propriedade muito interessante de concentrar raios de luz. Imagina, por exemplo, que esse raio aqui, ó, veio do Sol. Né? Lembra que na aula de fundamentos, eu disse para vocês que o Sol, para nós aqui na Terra, ele emite raios paralelos. Os raios que vêm do Sol, eles são raios paralelos. Então, todos esses raios, eles são concentrados num único ponto. Qualquer raio que você desenhar paralelo ao eixo principal, vai incidir e vai passar pelo foco, tá? Ele concentra ali. Eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidamente, para a gente não se estender muito. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, peraí. Já se encaixar, né? Ah, não tá aberto aqui, eu devia ter aberto. Ah, não, tá aberto sim. Peraí. Justamente. Aqui. Isso aqui é o trecho de um experimentozinho de física, ó. Peraí. Ah, eu vou colocar sem áudio mesmo, tá? O áudio é bem idiota. Peraí. Puta, será que eu não... Peraí, gente. Ai, que droga. Eu sem querer apertei um negócio aqui que não era para apertar. Pronto. 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 Agora vocês estão vendo a tela aí, ó. Aqui é o espelho côncavo. Na verdade, ele vai grudar o espelho ali e vai ligar uma lanterna. Deixa eu botar o vídeo para frente. Ó, ligou a lanterna. Tá? A lanterna, para nós aqui, ela é a fonte de raios incidentes no espelho.
tá? A lanterna, ela está emitindo raio para tudo quanto é lado, mas tem alguns raios que vão incidir paralelo ao eixo principal. Então imagina que o eixo principal esteja aqui, ó. Ele esteja aqui, ó, tá? Olha lá. Aí ele vai pegar um fósforo e ele vai aproximar o fósforo, ó, até um certo ponto aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem perceber que a ponta do fósforo, ela tá iluminada. Essa distância aqui, ó, é o foco do espelho. Então você vai imaginar um raio de luz saindo daqui, ó, paralelo ao eixo principal, batendo no espelho e passando pelo foco, tá? Olha lá. Obviamente, o fósforo acende. A concentração de energia é tão grande ali que o fósforo acende, tá? Olha lá. Peraí. Ó. Tá vendo, ó? Então, os raios de luz, eles incidem. Como você tem uma série de raios que são paralelos aqui, esses raios todos paralelos, eles concentram nesse ponto aqui, tá? Isso é usado, por exemplo, esse tipo de espelho é usado para produzir energia térmica, tá? Eu vi na internet uma vez um sistema que concentra a energia solar num ponto, e esse ponto é o foco de vários espelhos côncavos. O cara instalou um monte de espelho côncavo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Deixa eu abrir minha tela aqui, senão vocês não me veem. Eu tô falando sozinho. Então, o que o cara fez? Ele instalou um monte de espelho côncavo num lugar, e o foco desses espelhos era todos eles eram o mesmo ponto. Então, todos os raios batiam nos espelhos e convergiam para aquele ponto ali, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. Aqui. Peraí. Vocês estão vendo a tela cheia? Não, né? Acho que não. Agora foi. Tá aqui. Então você vai guardar a seguinte frase. Só guarda essa frase para mim, tá? Entra paralelo, sai pelo foco. Acabou. Entra paralelo, sai pelo foco. Tá? Agora, dá uma olhada no que acontece quando o espelho é convexo. Gente, no espelho convexo, o foco ele está atrás do espelho. Então, o raio não pode passar pelo foco, porque ele teria que atravessar o espelho. Então, o que a gente vai fazer? O raio ele vai entrar paralelo, tá? Ele vai bater no espelho e vai refletir. Tá vendo o raio refletido aqui, ó? O raio refletido, se você emitir um prolongamento para trás do espelho, o prolongamento passa pelo foco, tá? Então, no espelho convexo, vamos colocar aqui, ó, uma observação. Observação. No espelho convexo, o prolongamento do raio refletido deve passar pelo foco. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o desenho, tá? Tranquilo? Aqui tem uma imagem ilustrativa do que acontece com a luz. Ó, vamos dar um laser aqui, ó, dar um zoom. Aqui tem um raio laser, ó. Aqui tem uma fonte de luz, tá? O raio laser, ele foi alinhado de forma que ele esteja paralelo ao eixo principal, tá? Então ele veio, bateu aqui, ó, pum, no espelho e refletiu, passando pelo foco, tá? Isso no côncavo, tá? Olha no convexo.
No convexo dá para ver bem a ideia, ó. Aqui está o foco atrás do espelho, ó. Tá? Então o raio de luz vem, bate e volta. Veja que o prolongamento passa pelo foco. Tá? Beleza? Tranquilo? Ok. Pode tirar print. Esse é o primeiro raio notável. Entra paralelo, sai pelo foco. Segundo raio notável. Os raios que atingem o vértice do espelho. Aqui. Gente, quando o raio atinge o vértice do espelho, o próprio eixo principal ele funciona como normal. Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. Quer ver? Ó. Aqui está o eixo principal, tá vendo? Ó? Ele está funcionando como uma normal. Então ele bateu aqui no vértice com ângulo alfa e volta com o mesmo ângulo alfa. Tá? Então, quando o raio incide no vértice, a reflexão dele ocorre com o mesmo ângulo do raio incidente. Tá? Tanto no espelho côncavo, como no espelho convexo. Tá? Então, são dois raios. Paralelo sai pelo foco e entra no vértice com alfa, sai pelo vértice, né? Obviamente, com o mesmo ângulo de entrada. Aqui a gente tem as duas imagens, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá, ó, ele alinhou, bateu bem no vértice do espelho. Aqui tá normal, ó. Esse aqui é o ângulo de incidência. E esse aqui é o ângulo de reflexão. Igual no espelho plano, né, ó. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Olha lá. Tá? Uma curiosidade aqui, tá, gente, que não tem nada a ver com a aula em si, mas tem a ver com ótica. Vocês estão percebendo nesse desenho que o raio refletido ele está mais apagado do que o raio incidente? Alguém sabe me dizer por que isso acontece? Por que o raio refletido está mais apagadinho do que o raio incidente? Essa é uma pergunta bem cara de Enem. O desenho está mostrando, na verdade, né? Que a intensidade da luz incidente é menor que a intensidade da luz refletida. Quer dizer, o espelho ele não é 100% refletor. Tem uma parte da luz que é absorvida pelo espelho. Então, por exemplo, se você deixar iluminando isso aí, o espelho fica quente. Tá? Então, é importante a gente também citar aqui, a título de curiosidade, que não existe nenhuma superfície 100% refletora. Não existe. Você tem superfícies que são muito refletoras. Para você produzir um espelho, você precisa de uma superfície muito refletora. Mas toda superfície, ela é refletora e também absorvedora. Inclusive, na prova da semana passada da Unemat, teve um problema com uma questão que a gente estava até discutindo na semana passada, tá? O Gabriel até mandou recurso lá, tal. Inclusive, parece que sai essa semana a resposta do recurso. Tá? Então, vou até avisar para os meninos que estavam pedindo para eu falar com ele. Tá? Mas, enfim. Tudo bem, beleza, maravilha. Então, entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice com alfa, sai pelo vértice com alfa. Ok? Podem tirar print para a gente ir para o terceiro raio. Vamos lá. Gente, vocês lembram na primeira aula de ótica que a gente falou de um princípio da luz chamado princípio da reversibilidade? Né? O princípio da reversibilidade é aquela história que eu falei para vocês na aula. Ó. Se eu te vejo pelo espelho, você também me vê. Se eu te vejo, você também me vê. Então, vamos lembrar aqui. O raio que entra paralelo sai pelo foco, ok? E o raio que entra pelo foco? Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó.
Aqui você tem o raio, ele está incidindo no espelho pelo foco. Quando o raio entra pelo foco, ele sai paralelo. É o contrário do primeiro. Então, se ele entra paralelo e sai pelo foco, quando ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Percebe? Percebe que nesse caso aqui, ó, no espelho convexo, aqui, ó, no espelho convexo, ó, o raio ele está entrando, ele está batendo no espelho. Se você emitir um prolongamento aqui, ó, você percebe que o prolongamento do raio passa pelo foco. Então é como se ele estivesse entrando pelo foco, né? Mas ele não passa diretamente pelo foco porque o foco está atrás do espelho. Então ele entra na direção do foco, reflete e sai paralelo ao eixo principal. Então são 3 os raios. Entra paralelo, sai pelo foco, entra no vértice com alfa, sai pelo vértice com alfa e entra pelo foco e sai paralelo, tá? Quarto raio. O raio que passa pelo centro de curvatura. Então, a gente falou dos raios focais, falamos do raio do vértice, faltou falar do centro de curvatura. Então, veja aqui, ó, no nosso desenho. Aqui, ó. Aqui você tem um raio, ó, ele está incidindo bem no centro de curvatura. Gente, quando o raio incide no centro de curvatura, é como se ele estivesse incidindo em cima da normal. É como se o ângulo de incidência com a normal fosse 0. Então ele bate na normal e volta. Ó, tá vendo essas duas setinhas aqui, ó? Tá? Então o raio entra pelo centro de curvatura e volta passando pelo centro de curvatura. Tá? Esse raio é o raio que a gente menos usa. Tá? Vocês já vão, daqui a pouco a gente vai discutir isso. Ok? E aqui, ó, eu tenho o raio entrando pelo centro de curvatura, mas notem que o centro de curvatura ele está atrás do espelho. Ele está atrás do espelho. Então, o raio está entrando com prolongamento na direção do centro de curvatura. Então, ele bate e volta. Tudo bem? Então, recapitulando. Espera aí. Podem tirar print aqui, tá? Podem tirar print dessa tela enquanto eu vou falando. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Os dois princípios da reversibilidade. Entra no vértice com alfa, sai pelo vértice com alfa. Quarto raio. Entra pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. Ok? Mano do céu, se você souber isso, acabou teu problema com ótica. Porque o que você vai fazer? Você vai escolher desses 4, 2 raios e vai desenhar no espelho. Você vai posicionar o objeto na frente do espelho, de acordo com as instruções do exercício e tal, e vai tirar desse objeto 2 raios. Onde eles se cruzarem vai aparecer a imagem. Tá? Se dos 4, você escolhe 2. Quais são os raios que eu gosto de usar? Eu, Danilo. Eu gosto de usar esses 2 primeiros aqui, ó. Esse aqui, ó, o que entra paralelo e sai pelo foco, tá? E o que entra no vértice e sai pelo vértice, com o mesmo ângulo. Tá? Agora, como eu disse, não é uma regra. Você escolhe, dos 4, você escolhe 2. Por que eu escolho esses 2? Porque pela minha experiência, são os são os raios que te deixam mais confortável na hora de desenhar, tá? Vocês vão perceber, por exemplo, que dependendo do fato do objeto estar mais próximo do espelho ou mais distante, é mais confortável você usar um outro raio. Mas é importante que vocês experienciem isso nos desenhos, tá? Tudo bem? É isso. Aqui, deixa eu trocar aqui. Aqui. Acho que vocês já tiraram um print dessa tela, né? Confere para mim aí se eu tirar um print. Maravilha. Aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar.
Gente, vou falar para vocês, a aula acabou aqui, tá? Física acabou aqui. O que a gente vai fazer agora é pegar isso e aplicar, tá? Qual é o pequeno problema do assunto? Eu tenho dois espelhos, ok? Côncavo, convexo. O côncavo, ele pode me dar 5 tipos de imagens. O espelho côncavo, ele pode produzir 5 tipos de imagens. Tudo vai depender do quão próximo ou quão distante está o objeto, né? Lembra que eu comecei a aula falando da experiência com a colher. Quando você se olha bem próximo de uma colher, na parte côncava, o teu rosto ele tem uma característica. Ele vai um tipo de imagem. Se eu afastar o rosto, se eu fizer isso aqui, ó, o meu rosto vai ter, a imagem vai ter outra característica, tá? No espelho convexo isso não acontece. Espelho convexo só tem um tipo de imagem. Então você já sabe que se cair espelho, provavelmente é côncavo que vai cair. Por quê? O espelho convexo, se você decorar o que acontece com ele, acabou o teu problema. No espelho côncavo, não. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Né? São estudinhos de caso. Eu vou pegar o objeto e colocar o objeto em 5 posições diferentes. Então, vocês imaginem o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui um espelho côncavo. Tá? Eu tenho aqui o eixo principal. Aqui eu tenho o vértice. Aqui eu tenho o centro de curvatura. E aqui eu tenho o foco. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou colocar o objeto além do centro de curvatura. Dan, o que significa além do centro de curvatura? Bem aqui atrás, ó. Eu vou colocar o objeto aqui. Bem longe do espelho. Você vai chamar isso de longe. Longe. O que é longe? É além do centro de curvatura. Depois, eu vou colocar o objeto no centro de curvatura. Bem aqui em cima. E ver o que acontece com a imagem. Depois eu vou colocar o objeto entre o centro e o foco. Então o objeto vai vir aqui, ó. Ou seja, eu vou aproximando o objeto. Então eu começo com ele bem longe do espelho. Tá aqui o espelho, ó. Minha mão é o espelho e aqui está o objeto, tá? Então ele começa bem longe aqui, ó. Lá antes do centro de curvatura. Depois eu aproximo ele um pouquinho. Centro de curvatura. Depois entre o centro e o foco. Depois a gente vai colocar o objeto em cima do foco, tá? E por fim, a gente coloca o objeto entre o foco e o vértice. E aí vocês vão perceber que tem uma lógica para a coisa, mano. Depois que você desenha todos eles, fala, nossa, faz sentido. Agora faz sentido. Vocês vão perceber que eu vou precisar desenhar 2. A partir do terceiro, você já sabe o que vai acontecer. É quase que intuitivo, tá? Não estou dizendo que é fácil, pelo amor de Deus. Você tem que entender uma dinâmica aqui. Mas depois que você entendeu a dinâmica, acabou o teu problema, tá? Beleza? E aí depois a gente entra no espelho convexo. O espelho convexo só tem um tipo de imagem. Não importa se o objeto está muito longe, está mais ou menos longe, ou está bem pertinho do espelho, a imagem vai ser a mesma, tá? Beleza? Tudo bem, crianças? Perguntas até aqui? Não? Maravilha. Então nós vamos fazer um intervalinho, tá? São 19 horas praticamente. Eu vou fazer um intervalo de 10 minutos. E aí, no segundo tempo, a gente volta e aí começa a desenhar. E aí começa a fazer os desenhos. Tá bom, crianças? Então, já voltamos aí. Beijinho para vocês. Salve. Voltamos aqui, galera. Ai, aqui. Pronto. Vamos começar, então, os desenhos.
peguem as folhas quadriculadas, obviamente, e vamos começar. Aqui eu vou ter que fazer daquele jeito que vocês já sabem, né? Que eu vou ter que dar de vez em quando eu vou ter que desmaximizar a tela para poder usar a régua e desenhar. Então, a gente vai começar com o espelho côncavo, tá? Os 5 casos referentes ao espelho côncavo. Então, aqui a gente tem a representação do espelho côncavo, tá? Uma coisa importante da gente citar é o seguinte: quando você vai construir as imagens dos espelhos, tanto côncavo como convexo, por uma questão de auxiliar a gente na hora de fazer a construção, a gente vai desenhar o espelho como se ele fosse plano, tá? Como se ele fosse plano, só com as duas bordinhas viradas, tá bom? A gente sabe que ele é côncavo porque a parte de trás do espelho seria essa daqui, ó. Aqui a parte de trás é a superfície não refletora, né? E aqui é a superfície côncava refletora. Aqui, ó, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, foco, isso aqui é o foco. Tá vendo? Essa primeira linha aqui é o nosso ponto focal. E depois mais 5 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui está o centro de curvatura. Tá? Então, para quem for fazer o desenho na folha quadriculada, se quiser manter essa escala de 5 em 5, pode fazer de 3 em 3, aí fica a escolha de vocês, tá? E aqui eu tenho o objeto. Tá? Uma coisa muito importante que a gente já vai adiantando para a aula da semana que vem é que o objeto, veja, ele foi colocado a 12 quadradinhos do espelho. Tá vendo? Ó? 12 quadradinhos. Então, isso é uma distância que na aula da semana que vem a gente vai usar para calcular alguma coisa. E o objeto, ele tem uma altura, tá vendo? Ó? Coloquei aqui uma setinha, como se fosse um objeto qualquer. Coloquei o objeto posicionado em cima do eixo principal, tá? E o meu objeto tem 3 quadradinhos de altura, ok? Então, vamos começar a fazer o desenho. Deixa eu soltar aqui a tela. Aqui, peraí. Aqui. Pronto. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui um pouco. Aqui. Aqui. Pronto. Não sei se está bom para vocês aí agora. Aqui. Abaixar um pouco mais. Pronto. Tá aqui. Deixa eu ver se vocês estão enxergando direito. Ah, estão. Tá. Então, vamos lá. Eu escolho 2 raios que devem partir do mesmo ponto do objeto. Tá? Por uma questão de quase uma convenção, vamos dizer assim, a gente gosta de desenhar os raios partindo da cabecinha da seta. Tá? Partindo da cabecinha da seta. Então, eu vou pegar desse ponto aqui, ó, e vou desenhar 2 raios, tá? O primeiro raio que eu vou desenhar é o raio que entra paralelo. Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu pegar a régua. E vamos começar. Ai, gente, perdão. Aí depois eu maximizo a tela de novo, tá? Para vocês tirarem print. Então, ó, o primeiro raio, ele vai entrar paralelo. Então, ele entra, pum, paralelo ao eixo principal. Tá? Pronto. E agora, ele vai refletir e bater e passar pelo foco. Mais ou menos aqui. Tá aqui. Pronto. Então, vai embora. Ó, tá vendo? Deixa eu soltar a tela aqui. Pronto. Ó. Então, desenha aí o raio. Vou desenhar aqui ó, a setinha dele saindo. Pronto. Tá aqui. Beleza? Agora, o segundo raio, eu vou fazer ele entrar. Ele vai entrar pelo foco. Então, ó, tá aqui o foco, ó. Então, ele vai entrar pelo foco, bater no espelho e sair paralelo. Ele vai entrar no foco,
bater no espelho e sair paralelo, tá? Eu vou desenhar de outra cor para facilitar a nossa identificação depois de cada um dos raios. Então, vamos lá. Ele vai entrar pelo foco, aqui, ó. Aqui, tá? Vamos lá. Pum, ele bateu aqui. Então, esse aqui seria o raio incidente. Tá? E ele vai sair paralelo. Agora, presta muita atenção nesse ponto, gente. Por quê? Quando o raio sair, ele vai bater, ó, ele sai, ó. Olha onde ele vai cruzar com o raio 1, com o primeiro raio que eu desenhei. Aqui, ó. Aqui. Tá? Observaram isso? Tá? Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto importante pra gente. Ó, esse ponto aqui, ó. Ó. Por que esse ponto ele é importante? Agora vamos maximizar a tela. Ó, pronto. Esse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é a imagem da cabeça da seta. Percebe que a imagem ela foi projetada abaixo do eixo principal. Abaixo do eixo principal. Se nós fizéssemos isso com todos os pontos do objeto, imagina que você vai pegar ponto por ponto do objeto e fazer isso aqui. Você ia perceber, com o tempo, que o objeto ia ser assim, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse aqui é o objeto. Então, aqui a imagem. Então, esse aqui é o objeto e essa aqui é a imagem. Tá aí. Percebe? O que a gente vai observar como características da imagem? Então, vamos escrever aqui, ó. Imagem. Imagem. A primeira coisa que a gente vai perceber na imagem é que ela é uma imagem reduzida. Reduzida. Enquanto a minha setinha tinha 3 quadradinhos de altura, né? A imagem tem 2, aproximadamente 2, depois a gente vai fazer conta. Tá? Outra coisa que ela tem como propriedade, ela é uma imagem invertida. Invertida. Tá aí. Essa é a segunda característica. Outra característica que é importante a gente citar é o seguinte: a imagem ela foi projetada a uma distância menor do que o objeto. Percebe? O objeto ele está mais para trás, a imagem ela foi projetada antes do objeto. Então, é uma imagem aproximada. Aproximada. E a quarta característica é que ela é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque ela não foi obtida a partir do prolongamento dos raios. Não. Ela foi obtida a partir dos raios, dos próprios raios. Tá? Dan, eu consigo ver essa imagem? Se você colocar aqui, bem nessa distância, ó, imagina que você coloque aqui uma folha de papel. Coloca uma folha de papel aqui, você vai ver a imagem estampada na folha, como se fosse uma tela de cinema. A imagem real, ela é uma imagem projetável. Projetável. Tá? Como se fosse um cinema. Você pode usar isso para projetar a imagem num anteparo qualquer. Tá? Beleza? Se você colocar os seus olhos ali, você vai enxergar essa imagem. Ela vai atingir o seu olho e você vai enxergar ela. Tá? Como se fosse uma imagem de cinema. Beleza? Tá? Aqui a gente tem um desenho, ó, com as características da imagem. Então vamos ler aqui juntos, ó. A imagem é real, formada pelo encontro dos raios refletidos.
Colocando um anteparo na posição da imagem, pode-se enxergá-la projetada no anteparo. O tamanho é menor do que o objeto. A orientação dela ela é invertida e ela está localizada entre o centro e o foco. Entre o centro e o foco, bem nesse ponto aqui. Tá? Tudo bem? Tá aí, acabou, é isso. Podem tirar print do primeiro caso. Beleza. Vamos para o segundo caso. Agora eu vou pegar o objeto, notem. O objeto, ele está aqui, ó. Eu vou aproximar ele, vou posicionar ele bem no centro de curvatura. Então agora eu vou andar com o objeto um pouquinho para a direita. Tá? A hora que eu andar com o objeto para a direita, eu vou posicionar ele aqui, ó. Então, vamos para o segundo caso. Pronto. Vamos lá. Entra paralelo. Sai pelo foco. Percebe que agora, como eu aproximei o objeto, o raio ele sai mais desviado. Tá? Ele sai mais para baixo, tá vendo? Pronto. Tá aqui o primeiro raio. Tá aqui. Pronto. Tá aqui. Agora, o segundo raio, eu vou repetir. Eu vou jogar ele no foco. Aqui, mais ou menos. Aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bonitinho, porque mesmo com a folha quadriculada, às vezes fica um pouco difícil de acertar bonitinho. Vamos lá. Ó. Então, ó, eu vou soltar o raio daqui. Ele bate aqui, ó, no espelho. Tá? Aqui. E sai por aqui, ó. Ó. Tá? Vamos ampliar agora a tela. Pronto. Tá aqui. Onde está o ponto de encontro dos raios? Vamos lá. O ponto de encontro dos raios está aqui, ó. Olha que interessante, gurizada. Por isso que eu falei que tem uma lógica. Presta atenção que tem uma lógica. Antes, vamos voltar um pouco no slide aqui, ó. Olha onde estava a imagem. Ela era menor que o objeto, certo? E estava entre o centro e o foco. Confere? O objeto estava entre o centro e o foco. Quando eu andei com o objeto para a direita, a imagem recua para a esquerda. Olha onde ela está. Ela está exatamente no mesmo ponto que o objeto. E do mesmo tamanho. Tá? Então, uma coisa que é interessante de você guardar é que, conforme você vai aproximando o objeto do espelho, a imagem vai crescendo. Ela era menor e agora ela passa a ter o mesmo tamanho. Tá? Então, vamos colocar aqui as imagens. Característica da imagem. Imagem. Ela continua. Ela é real, porque ela foi obtida a partir do encontro dos raios, né? E não dos prolongamentos. Ela é invertida ainda. Ela tem o mesmo tamanho. E ela está à mesma distância do objeto.
que o espelho, do objeto e o espelho. E a mesma distância. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Aqui está o resuminho, ó. Objeto localizado no centro de curvatura. Características da imagem: real, tamanho igual do objeto, orientação invertida e localização no mesmo ponto de coisa. Não. Você tinha alguma dúvida que era impossível fazer na folha de caderno? É bem difícil, porque não tem a medida. Você tem que usar uma régua. Se você for fazer na folha de caderno, deu umas 3 linhas. Você fala, opa, assim, é muito engraçado quando eu faço isso na sala de aula, gente, porque eu deixo os moleques desenhar, né? Eu dou essa matéria no segundo ano no colégio. E aí eu deixo os moleques desenhar. Mano, aí eu falo, galera, desenha aí, vai. Aí eu vejo os moleques desenhando, eu falo, meu, eles com uma cara feia. Aí eu vou olhar o caderno, tá tudo torto. Porque é difícil. Sem o quadriculadinho é muito difícil. Tá? Beleza? Agora, presta atenção como é intuitivo. O que vocês acham que vai acontecer com a imagem se eu aproximar um pouco mais o objeto, gente? Diz para mim aí. Aqui está o objeto, né? E aqui está a imagem, ó. Tá? O que vocês acham que vai acontecer se a gente aproximar? O que vai acontecer com o tamanho da imagem? Vê aí, vê aí. Tamanho. Primeiro tamanho. Ah, olha lá, os caras já estão ficando ligeiros. Vai ficar maior. Ela vai ficar mais próxima ou mais longe do espelho do que o objeto? Mais próxima ou mais longe? Ah, olha lá, tem gente que está dando certo aqui, ó. Ai, gente. A imagem vai ficar mais próxima ou mais longe? O que vocês acham? Chuta aí. Mais longe. Mais longe, porque, ó, quer ver? Ó, deixa eu voltar. Aqui no começo, ó, a imagem estava mais próxima, certo? Imagem mais próxima. Agora aqui, mesma distância. Tá? Agora, eu vou aproximar o objeto mais um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Vamos trocar aqui. Ó, coloquei o objeto ali. Percebe que o objeto, ele está quase no foco já. Quase no foco. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Pronto. Vamos começar. Primeiro raio, entra paralelo, sai pelo foquito. Então, pof. Entra paralelo, sai pelo foquito. Ai, não, para cá, perdão. Espera aí. Ave Maria. Aqui. Pronto. Então, foco. Aqui. Aqui. Tá. Agora, gente, aí vai uma dica que a gente vai adquirindo experiência fazendo, treinando, né? Conforme o objeto começa a ficar muito próximo do espelho, desenhar um raio passando pelo foco, ó, se eu for tentar desenhar um raio passando pelo foco, vai ficar meio desconfortável de desenhar, tá vendo? Ó? Então aqui eu vou utilizar aquele raio que passa no vértice, esse aqui, ó. Ele vai bater no vértice, tá? Aqui, ó. Espera aí, mais um, aqui. Ai, gente, estou precisando trocar de óculos. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai, bate no vértice.
Quando ele bate no vértice com ângulo alfa. O ângulo está aqui, ó. Esse aqui é o ângulo. Ele tem que sair com o mesmo ângulo, tá? Ele tem que sair com o mesmo ângulo. Então, ele tem que fazer isso aqui, ó. Opa, peraí. Aqui. Deixa eu posicionar bem certinho. Aqui. Peraí, deixa eu fazer um marcador aqui. É aqui que ele tem que bater, ó. Ai, droga. Com a régua aqui fica difícil. Aqui. Aqui. Acho que mais umzinho. Ah, não, é para baixo mesmo. É esse aqui. Mano, olha onde os raios vão se encontrar. Opa. Ó. Ó. Olha onde os raios vão se encontrar, gurizada. Lá atrás. Lá atrás. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui está o ângulo alfa de saída, ó. Aqui está o ângulo alfa de entrada e aqui está o ângulo alfa de saída, certo? Tá. Eles vão se encontrar aqui, ó. Ó. Mano, olha o tamanho da imagem. Ó. A imagem, ela tá aqui, ó. Ela continua de ponta cabeça. Só que agora a imagem ela é ampliada. Então vamos colocar aqui. Imagem. Ela é real. Ela continua invertida. Ela é ampliada. E ela vai ser projetada a uma distância maior que o objeto. Está mais distante. Mais distante. Tá? Então, a imagem ela sempre invertida, mas ela vai crescendo. Ela começa menor que o objeto, depois ela fica do mesmo tamanho que o objeto, e agora ela está ampliada em relação ao objeto. Tá? O que a gente vai fazer na aula da semana que vem, na verdade, né? A gente vai calcular essas coisas. Então, tipo assim, qual é o tamanho da imagem? A quanto ela está de distância do espelho? Quantos centímetros ela está de distância do espelho? Tá? Tá travando? Ah, pode ser que esteja travando. Agora vai. Aqui, ó. Agora foi. Acho que agora foi. Vê aí, vê aí. Eu esqueci de maximizar, gente, perdão. Eu maximizei a tela. Tá. Ó, agora dá para ver tudo direitinho, né? Ó. Tá? Ó, olha o encontro dos raios. Aqui o ângulo de entrada, ângulo de saída mesmo, tá? Beleza? E aí você vai imaginando. Quanto mais próximo do foco tiver o objeto, maior vai ser o tamanho da imagem. Tá? Ó, se eu aproximar mais o foco, a imagem vai mais para trás e fica maior. Tá? Então, vamos colocar só aqui para a gente anotar. Aqui é o objeto e aqui é a imagem. Olha lá. Volto sim. Espera aí. Deixa só... imprime aí. Imprime. Nossa, estou ficando louco, gente. Tira print desse para eu voltar no outro anterior aqui. Estão pedindo para eu voltar. Beleza, agora eu vou voltar no outro. Aqui. Vocês vão perceber, gente, que você vai sair da aula com quase tudo já guardado na cabeça. Se você treinar isso mais uma vez na tua casa, sozinho, então
Para quem não tem a folha de quadriculada, providencia, pega na internet, você entra na internet e você pega ela. Digita lá, folha quadriculada no Google, você imprime. E faça isso mais uma vez sozinho, tá? Vocês vão ver que isso é muito produtivo. Né? Aqui. Beleza? Agora, eu vou fazer o que com o objeto? Eu vou andar ele e colocar ele em cima do foco. Agora vai acontecer uma coisa muito louca. Vai acontecer uma coisa muito louca. Vamos lá. Aqui. Pronto. Coloquei o objeto em cima do foco. Ele não está bem em cima, né? Ele não está tão em cima, mas tudo bem. Anyway. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Ai, ai, pronto. Vamos lá. Primeiro raio, entra paralelo. Ai, droga. Sem querer eu peguei o negócio. Os problemas da aula da lousa digital. Ó, aqui. Aqui. Já volto, peraí. Já volto. Deixa eu terminar de desenhar aqui que eu já volto. Perdão, tá? Eu não vi você escrevendo aqui, desculpa aí. Aqui. Pronto. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Deixa eu colocar aqui. Tá. O segundo raio, gente, eu vou desenhar no vértice de novo, tá? Presta muita atenção no que vai acontecer agora. Olha que interessante isso aqui. Ó. Ele entra. Ai, droga. Peraí. Ele entra com alfa e sai com alfa. Mais ou menos isso aqui. Aqui, ó. Ó. Acontece uma coisa muito curiosa. Deixa eu maximizar a tela agora, antes que eu esqueça. Ó. Eu vou voltar um pouco para vocês entenderem, ó. Vem cá. No começo, ó, os raios se encontraram aqui, ó. Certo? Os raios se encontraram aqui. No segundo caso, os raios se encontraram aqui. No terceiro caso, os raios se encontraram aqui. Aqui você já percebe, nesse caso aqui, que os raios estão ficando cada vez mais paralelos, tá vendo? Ó? Eles não estão paralelos aqui ainda, tanto é que eles se encontraram aqui, ó, certo? Agora, aqui... Ah, aproveita que você queria tirar print, ó, que te estavam pedindo para tirar print, já pega aqui e já tira, ó. Pega aí. Pronto. Maravilha. Tá. Nesse caso aqui, os raios saem paralelos. Tá vendo? Ou seja, você não consegue ver a imagem, porque esses raios não se encontram. Esses raios não se encontram. Então, a gente diz que a imagem é uma imagem imprópria. Olha o que está escrito aqui, ó. Situação em que os raios refletidos são paralelos. Para enxergar esta imagem com nitidez, o observador deve olhar para o espelho a uma grande distância. Neste caso,
a imagem é chamada de imprópria. Tá? Por que ele fala que a imagem, que o observador precisa estar longe do espelho? Porque do ponto de vista matemático, quando é que duas paralelas se encontram? No infinito. Né? Então, se você pegar uma colher, você consegue perceber isso. Se você pegar uma colher, você consegue perceber isso. Se você olhar para você numa colher, vai ter uma certa distância que você não consegue se enxergar. Não consegue se enxergar. Você pode fazer uma experiência. Faz uma experiência. Vai um dia numa loja de óculos, numa ótica, e pede para experimentar um óculos. Ele vai te dar a armação do óculos para você experimentar e vai te botar na frente de um espelho. O espelho que o pessoal usa nas óticas é um espelho côncavo. Se você ficar muito longe do espelho, tua imagem fica de ponta cabeça. À medida que você vai se aproximando do espelho, a imagem continua de ponta cabeça, porém ela vai crescendo. E aí vai ter uma certa distância do espelho que a tua imagem some. Quando a tua imagem sumir, é porque você está exatamente no que a gente está chamando de ponto focal do espelho, a distância focal do espelho. Tudo bem? Beleza? Tá? É claro que esse ponto focal ele vai variar de espelho para espelho. Tá? Tranquilo? Podem tirar print. Podem tirar print. Aí. Tá bom? E agora a gente vai para a quarta. Quarta? Já perdi a conta aqui. Quarta ou quinta imagem? É, o primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta imagem. Agora a gente vai aproximar ele aqui. Agora vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Até aqui a gente vinha numa certa lógica, né? Então a imagem era sempre invertida. Primeiro menor, depois igual, depois maior. Aí ela desapareceu a imagem, porque você botou o objeto em cima do foco. Agora eu vou pegar o objeto e colocar ele aqui no meio, ó, entre o foco e o centro de curvatura, tá? Vamos lá. Aqui. Objeto entre o foco e o vértice do espelho. Vamos lá. Esse aqui é o mais chatinho de desenhar porque quando o objeto está muito perto do espelho fica ruim, cara. Vamos lá. Aqui. Então, entra paralelo e sai pelo foco. Entra paralelo. Sai pelo foco. Pronto. Pronto. Tá aqui. Agora, o segundo raio, gente, eu vou desenhar ele no vértice. Eu vou desenhar ele batendo no vértice. Esse aqui é o mais chato de desenhar, cara. Putz. Vou desenhar ele assim. Mais ou menos aqui. Será que aqui? Esse aqui. Pronto. Esse aqui é o raio incidente, ó. Ele incide. Deixa eu colocar aqui a setinha de incidência. Tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui o ângulo alfa? Ó? Aqui tá o ângulo alfa. Ó. Aqui tá o ângulo alfa. Agora eu vou fazer esse maluco refletir. Ele tem que bater bem aqui, ó. Ele tem que bater bem aqui, ó. Esse é o marcador. Só que agora, ó, olha o que vai acontecer, mano. Ó.
Sobe a régua. Maximiza. Ó, dá uma olhada. O que aconteceu? O objeto está tão próximo do espelho, que os raios eles já não conseguem mais se encontrar fora do espelho. Então, é a primeira vez que a imagem não é mais real. Tá? Qual é o problema aqui? Para eu conseguir fazer esses raios se encontrarem, eu preciso prolongar os raios refletidos. Então, ó, vou escrever aqui, ó. Devemos prolongar os raios refletidos. Aqui. Então, vamos prolongar, né? Vou ter que desmaximizar de novo. Eu vou fazer o prolongamento de preto, tá? Opa. Aqui. Prolongamento de preto. Então, ó. Prolonguei. Esse aqui é o primeiro raio. E agora o segundo raio. Opa. Aqui. Pronto. Ó. Opa. Ó. Olha onde eles vão se encontrar, gente. Pronto. Acho que agora está maximizado. Qualquer coisa me chama aqui. Ó. Eles se encontraram aqui, ó. Vocês estão percebendo o que aconteceu agora? Né? Aqui, ó, não tinha formação. Até aqui, a imagem era invertida. Ela era invertida, tá? Aqui é a primeira vez que ela não é mais invertida, e não só não é invertida, como ela também passa a ser virtual. Ó. Então aqui você tem uma imagem. Bom, direita. Ela já não é mais invertida. Ela é ampliada. Ela é virtual. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês tirarem print. Ó. Tá? Olha lá. Virtual, formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Tamanho maior, direita, localizada atrás do espelho. Localizada atrás do espelho. Tá? Beleza? E esse espelho, ele é um espelho ideal para quando você quer obter imagens maiores. Então, olha, ele dá até uma observação aqui, ó. Espelho de maquiagem e o espelho usado por dentistas, aqueles espelhinhos que a gente vê o dentista colocar na boca da gente, né, para ver a parte dos dentes que está com cárie e não sei o que lá, para ver por dentro dos dentes ali, na parte interna, né? Tá bom? Beleza? E aí tem uma coisa que você pode guardar. Presta bem atenção, porque existem alguns padrões. Por exemplo, toda imagem real é invertida. Pode perceber. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Volta aqui, ó. Ó, imagem real invertida. Ok? Imagem real invertida. Imagem real invertida. Aqui não tem imagem. Olha lá. Quando ela deixa de ser real,
ela deixa de ser invertida. Então você pode guardar. Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. E o espelho côncavo, ele só produz imagem virtual se o objeto estiver muito próximo, né? Então, no caso, por exemplo, do espelhinho de maquiagem, quando a pessoa vai se maquiar, ela aproxima do espelho. Ela aproxima. Quando ela aproxima do espelho, ela se coloca entre o foco e o vértice. A mesma coisa com o espelho de ver dentinho. O dentista aproxima o espelho do dente, de tal maneira que ele posiciona o dente entre o foco e o vértice do espelho. Então, quando você posiciona o objeto bem próximo, você consegue ampliar ele. Tá? Qual frase? Toda imagem real é invertida. Toda imagem real é invertida. E toda imagem virtual é direita. Tá? Toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Sendo que no espelho côncavo, a única maneira de você produzir imagem virtual é aproximando o objeto bastante do espelho. Vou repetir. Sendo que no espelho côncavo, a única forma de você produzir imagem virtual é aproximando bastante o objeto. Tá? Maravilha. Maravilha. Podem tirar print, gente, por favor. Massa. Pronto. Beleza. Resumindo. Aqui. Opa, ó. Quais são as imagens que a gente tem nos espelhos côncavos? Ó. Objeto longe. Aqui. Tá? A imagem fica reduzida ainda. Aproxima o objeto um pouquinho, ela fica do mesmo tamanho, mas ainda continua invertida e real. Se eu aproximar demais, a imagem passa para trás do objeto, e aí ela se torna, portanto, maior que o objeto, tá? Mas continua invertida e real. Tá? E aqui é a imagem virtual. Tá? Beleza? Então, ó, tem muitas questõezinhas meio de ótica que são meio chatas, que é assim. O cara te fala, olha, eu quero produzir uma imagem assim ou assim. Que tipo de espelho eu vou usar? Então, o que você vai guardar? Se o meu intuito é ampliar, eu tenho que usar o côncavo. Se o meu intuito é ampliar, eu tenho que usar o côncavo. No caso 4 aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Ai, gente, perdão. Aqui, ó. Tá, ó. Se o meu intuito é ampliar. Se o meu intuito é produzir imagem projetada numa tela, eu vou usar o côncavo, de preferência com o objeto longe dele. Tá vendo, ó? Tá? Aí eu consigo produzir a imagem real, que é a imagem projetada na tela. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para o caso do convexo. Para o caso do convexo. Tá? O caso do convexo. Então, espera aí. Pronto. Tá aí. Gente, aqui é o seguinte. Não existe outra situação a não ser essa que está sendo colocada aqui. Eu coloquei o objeto bem próximo do espelho para ficar fácil para desenhar. Mas o que eu vou obter aqui, eu obteria em qualquer outra posição. Então, por exemplo, eu posso pegar o objeto aqui, ó, e colocar ele para cá, mais para cá, não importa. O jeito da imagem vai ser o mesmo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu trocar aqui. Ah, esse aqui. Peraí. Aqui.
Vamos lá. Raio paralelo. Então, agora presta atenção numa coisa aqui, ó. Notem o seguinte. No espelho convexo, a superfície refletora é essa daqui, ó. Certo? Olha onde está o foco e olha onde está o centro de curvatura. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o raio entra paralelo. Agora, eu teria que fazer ele passar pelo foco, né? Então, o que eu faço? Eu coloco a régua na direção do foco e jogo o raio aqui para cima, ó. Ai, droga. Peraí. Ó. Pronto. Tá aqui. Esse é o raio que sai, né? Ó. Tá? Beleza? Agora, eu vou fazer um outro raio. Eu vou fazer um raio passando pelo foco e saindo paralelo. Lembra? Todo raio que entra paralelo sai pelo foco. Todo raio que entra pelo foco sai paralelo. Então, ó, ele vai entrar pelo foco. Ó, ele vai entrar pelo foco, entrou pelo foco e vai sair paralelo. Pergunta, crianças. Onde esses raios se encontram? Onde esses raios se encontram? Olha, aqui eles não têm como se encontrar, ó. Estão percebendo aqui, ó? Aqui eles não têm como se encontrar. Então, a única maneira que esses raios teriam de se encontrar seria pelos prolongamentos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raio aqui, ó, que é o refletido, e vou prolongar ele para trás do espelho, tá? E este raio refletido aqui, ó, eu também vou prolongar ele para trás do espelho. Então, vamos lá, ó. Deixa eu puxar a régua aqui. Primeiro eu vou prolongar esse aqui, ó. Vamos ver onde que eles vão se encontrar. Vamos ver aqui. Vai ser perto do foco, não vai ser no foco, não. Estão falando aqui, no foco. Na verdade, não. Quer ver, ó? Ó. Tudo bem? E agora eu vou prolongar o segundo raio refletido. Esse aqui, ó. Esse aqui. Nossa, peraí. Ficou meio tortinho. Ó. Ó. Então aqui, ó. Peraí. Ó. Encontro do prolongamentos dos raios refletidos. Tá? O que que vai acontecer aqui, ó? O objeto, gente, ele vai projetar uma imagem atrás do espelho, só que menor. Menor. Tá percebendo? Diferentemente do côncavo, que tem uma imagem virtual ampliada, no espelho convexo, a imagem virtual é reduzida. Então, vamos lá. Imagem
ela é direita, ela é virtual, ela é reduzida, tá? Reduzida, tá aí. Beleza? E esse é o único tipo de imagem que o convexo pode produzir. Deixa eu colocar aqui as anotações, tá? Então, ó, a observação desse espelho é bem interessante, gente. Presta atenção aqui, ó. Objeto diante do espelho. Características da imagem: virtual, menor, direita e atrás do espelho. Olha o que ele fala agora. Espelhos convexos produzem apenas esse tipo de imagem, proporcionando a redução das dimensões das imagens e aumentando o campo visual. Isso é muito importante. Quando cai espelho convexo, essa é a informação relevante dele. O espelho convexo, ele é usado para aumentar campo visual. Por isso, ele é usado no retrovisor da porta. Sabe o retrovisor do carro? Por isso, ele é usado para o motorista olhar no ônibus, né? Se você já entrou num ônibus, você viu, você deve ter reparado que do lado do motorista tem um espelho convexo, bem na porta, para que ele consiga ver os passageiros descendo, subindo ali atrás do ônibus, né? Esse espelho, ele proporciona um aumento do campo visual. Tá? Em prédios, que nem eu falei para vocês, na saída das garagens, né? Os caras colocam um espelho na rua justamente para que o motorista consiga enxergar ali para ver se tem algum pedestre chegando na hora dele sair da garagem e vice-versa, né? Para que o pedestre também olhe no espelho e consiga identificar o carro saindo. Então, quando eu quero aumentar campo visual, eu uso espelho convexo, tá? Quando eu quero imagem ampliada, eu uso espelho côncavo, com o objeto perto do espelho, tá? E quando eu quero imagem real, eu também uso côncavo, tá? Tudo bem? Podem tirar os prints. Maravilha. Gente, é isso. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar para a gente trabalhar as equações de Gauss na semana que vem, tá? A sugestão que eu dou para vocês, e é uma sugestão muito forte, é que em algum momento durante a semana vocês refaçam esses desenhos. Sobretudo quem ainda tem uma dificuldadezinha no que foi comentado aqui. Por quê? Porque eu vou precisar que esses conceitos estejam na cabeça de vocês na aula que vem. Porque o que a gente vai fazer na próxima aula? Eu vou botar o objeto na frente do espelho e eu vou medir duas distâncias. Eu vou medir o tamanho do objeto e vou medir a distância que ele está do espelho. E a partir dessas medidas, eu vou calcular o tamanho da imagem. Eu consigo calcular se a imagem vai ser real ou virtual. Eu consigo calcular se a imagem vai ser direita ou invertida. Ou seja, eu vou trabalhar com tudo isso, só que envolvendo contas, tá bom? Beleza? Dúvidas, crianças? Só para encerrar, né? O que cai mais de espelho esférico? Construção. Isso aqui. O que a gente vai discutir na aula que vem já é mais detalhe, tá? Já é mais detalhe. Então, não é uma coisa que você tem que se preocupar muito em termos de vestibular. É isso. Então, acho que vamos indo. Vamos indo.